De acordo com os ensinamentos do Livro da Lua, os três já foram mortais. Eles ascenderam juntos para se tornarem deuses, pois não pode haver apenas um poder divino. Sem um ou outro, os três não teriam fruição. 100 anos atrás, os três salvaram o reino recém-nascido de Elimara das bruxas de Orog. Desde então, eles têm vigiado os habitantes dos reinos, guiado os necessitados. Os ensinamentos dizem que eles são seres reais, vivendo entre nós nos reinos. Os três são Arbenos, o guerreiro, Nivaria, a misericordiosa, e Telume, a sábia. Pouco se sabe sobre os três, já que Arbenos e Nivaria são velados para os clérigos da fé. Telume é conhecida por ser humana e falar como nós. Ao contrário de outros cultos, os clérigos dos três têm poderes divinos. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a Igreja dos Três, os clérigos, os sacerdotes dos três, Arbenos, Nivaria, o Lago de Nivar, né? Vamos falar sobre Telume, tá certo? E vamos falar também sobre as missões. E o abismo, olhou de volta, alguma tradução é assim, outra tradução é o abismo contemplado. Vamos falar sobre um diálogo que nosso personagem tem com a arcebispo Dila, que ela fala sobre o livro A Fronteira de Opalan. É interessante. E também sobre o Deus Morto. No vídeo passado a gente falou sobre Tol, tá certo? E a gente vai entrar em alguns detalhes interessantes para a gente entender sobre a divindade dos três e que também a igreja esconde um pouco da real identidade deles. Pois a Igreja dos Três acredita piamente que, ou pelo menos engana seus fiéis, né? Que os três sempre foram divinos, mas na realidade a gente vai entender que os três eram humanos, heróis e depois ascenderam à divindade. Clérigos e sacerdotes de Deus três podem ser encontrados por todos os reinos exilados, praticando o bem em nome da sua fé. O irmão Gudazar, um desses sacerdotes, afirma que a maioria das pessoas nos reinos ora aos três agora, e em vez da antiga religião imperial. É possível encontrar sacerdotes pregando e curando em altares, montando acampamentos em locais inóspitos para os menos afortunados, combatendo mortos-vivos e as forças do mal, onde quer que se escondam e sustentando a fé com sua bênção divina. Ao contrário de outros cultos, os clérigos dos três têm poderes divinos concedidos a eles. Esses poderes são adquiridos ao nascer, enquanto alguns dos abençoados escolhem dedicar suas vidas à adoração dos três, muitos outros simplesmente ignoram a religião e usam esses poderes para benefício próprio. Aparentemente, os três não os punem de forma alguma por essa escolha de vida. A Igreja dos Três. A Igreja dos Três é forte em Elimara e rapidamente se expande para outros reinos. Ela venera os três seres divinos que os elimarianos encontraram nas montanhas de Tyr. O alto templo está localizado em Nivaria, com o palácio de cristal de Telume nas proximidades. A igreja tem influência na maioria das áreas de todos os reinos. Sua fé atrai o povo comum, que não se associa à religião imperial. Não há grandes igrejas dos três em reinos imperiais. O irmão do Barão Storm é o sumo sacerdote da religião imperial e tem grande desdém pelo culto dos três. Como tal, os membros da classe alta não seguem a fé da Igreja dos Três. Inclusive a gente consegue ter uma missão logo após a gente adquirir a Ird como companion, né? Onde a gente consegue tomar aquele templo e consegue plantar a Igreja dos Três. É um templo grande em Nova Garand. Só um adendo também, se a gente tiver feito essa missão com a Ird, quando a gente vai fazer a missão O Chamado de Sangue com a Grisenda, a gente reencontra o irmão do Barão Storm, onde ele lembra da gente, lembra que a gente foi o responsável por tirar a religião dos 11, né, de dentro de Nova Garand. Arbenos, o guerreiro. Arbenos, o guerreiro, é o campeão da justiça e defensor dos inocentes. É o deus guerreiro entre os três. Embora tenham sido necessários os três para derrotar as bruxas de Orog, Arbenos foi quem derrotou a rainha feiticeira de Orog, Silara. Ele guardou em seu peito o feitiço maligno da perdição, que tinha destruído todo o reino, e o trancou. Sendo um deus, Arbenos não morreu por esse feito, mas se cansou e desapareceu em busca de descanso. Diz-se que Arbenos reside em algum lugar nos picos mais altos das montanhas de Tyr, para meditar e se curar, até que a humanidade precise de um campeão novamente. Clérigos da fé são capazes de invocá-lo para conceder-lhe o poder de Arbenos. Nivaria, a misericordiosa. A deusa que dá o nome a Nivaria, ela construiu a cidade com seus poderes, pois os fiéis colonos da terra haviam perdido tudo. A deusa dá o nome a Nivaria. Ela construiu a cidade com seus poderes, pois os fiéis colonos da terra haviam perdido tudo. Ela é a Mãe Misericordiosa, fundadora do reino de Elimara e primeira rainha sagrada. Ela não governa mais Elimara. A lenda diz que agora ela repousa sobre o lago Nivar.
ela se apaixonou por Xolodã, o Justo, governante dos colonos que fundaram Ilimara. Depois que as bruxas de Orog foram derrotadas, elas governaram juntas e se tornaram o reino forte e próspero. Xolodã envelheceu e faleceu, enchendo Nivaria de profunda tristeza. Ela então partiu para descansar sob o lago Nivar. Clérigos da fé são capazes de invocá-la para conceder o poder da barreira de Nivaria. Nivariano e o lago Nivar. Nivaria é a capital de Ilimara, é onde a rainha Simari, a rainha sagrada, governa o reino. Seu nome é homenagem à deusa Nivaria, fundadora de Ilimara e bisavó de Simari. Ela abriga o Capitólio, o Templo Supremo e o Palácio de Cristal, é onde se encontra o Trono Azul. O Lago Nivar é o grande lago ao lado da qual Nivaria foi construída. É uma importante fronteira entre Ilimara e os reinos de Mercia e Vasília. Os cursos de água que alimentam o Lago Nivar fornecem passagem para os peregrinos e clérigos da fé e para o reino. Diz-se que o local de descanso de Nivaria fica em algum lugar sob o Lago Nivar. A rainha Simari. A dinastia de Xolodã ainda vive para governar Ilimara a partir do Trono Azul. A rainha Simari é bisneta de Nivaria e Xolodã, linhagem de um dos seus 3 filhos. Ela é a atual governante de Ilimara. Ela governa o reino a partir da capital em Nivaria. Diz-se que a rainha Simari tem sangue divino correndo em suas veias, sendo descendente de Nivaria. Isso é bem interessante também, né? Que a gente entende que, embora eles sejam deuses, ela reproduziu, engravidou, teve filhos e, aliás, já continua, inclusive a Ige é descendente dela. Telume, o sábio, conhecida por ser humanoide e fala como nós, Telume reside em seu palácio de cristal próximo ao alto templo de Nivaria. A rainha sagrada Simari confere com Telume e alguns encharcas de Ilimara também recebem seus ensinamentos. Segundo o irmão Gudazar, Telume instruiu Simari a construir templos apenas em grandes cidades que precisem deles. Dizem que ele muda a vida de um homem com apenas uma palavra. Clérigos da fé são capazes de invocá-lo para que ele conceda poder à sabedoria de Telume. Vamos dizer que essas informações que eu disse agora são informações que a Igreja de Os Três fornece sobre a história deles, o que a gente entendeu pela história. Mas é o seguinte, a gente tem uma missão chamada O Abismo Contemplado, que a gente tem que caçar um clérigo que roubou um livro chamado A Fronteira de Opalan, tá certo? E nesse livro a gente tem uma história que não é considerado um livro sério pela Igreja de Os Três, mas que, vamos dizer assim, causou uma loucura nesse clérigo, tá certo? Essa missão a gente consegue com o irmão Iagos, tá certo? Ele manda a gente pegar um clérigo que enlouqueceu, tá bem? Então tem um tom sombrio nessa missão, porque, vamos dizer assim, a igreja tem um livro que foi capaz de trazer a loucura a alguém, embora todos os clérigos da Igreja dos Três, inclusive a irmã Dila, que é alta sacerdotisa, ela disse que é um livro inofensivo, que não tem nada. A gente consegue inquiri-la acerca desse livro. Eu vou ler com detalhes aqui para vocês. Vou ler rapidamente aqui a descrição desse livro. Uma história banal da era imperial, as aventuras de um mago chamado Jorum e seus amigos. Esse item a gente só encontra nessa missão, a gente não consegue abrir e lê-lo. A gente só consegue pegá-lo mesmo para entregar lá a ser Bispa Dila. Não é obrigatório a gente recuperar esse livro para concluir a missão, mas se a gente conseguir recuperá-lo, a gente consegue essa linha de texto inédita. Vamos ler aqui uma reconstrução sobre essa cena bem narrada. O que a Bispa Dila diz sobre a fronteira de Opalan, o que ela fala sobre o livro. Você entrega o livro a ela, esperando que ela tenha algo a acrescentar, né? Ela segura o tomo com cautela, folheia algumas páginas antigas e ergue os olhos para você com serenidade típica de uma autoridade religiosa. Esse texto é antigo, foi escrito ainda nos tempos do Império Andoriano, quando Opalan era vista como uma terra distante na beira de um mundo civilizado. Ela explica que Opalan sempre foi lembrada como uma fronteira selvagem, onde a fé nos três demorou a chegar. Muitos que viviam lá se desviaram em crenças pagãs ou práticas perigosas fora da luz da igreja. O livro tem valor como registro histórico, mas não como escritura sagrada. Ela fala de batalhas, terras áridas e povos esquecidos, não da verdade dos três. Isso é algo que ela cita. Histórias como estas podem fascinar os curiosos, mas não devemos nos perder nelas
Opalan sempre foi uma terra perigosa e tentações. Uma terra de perigos e tentações, perdão. Lembre-se disso, algum dia suas viagens o levem até lá. Lembre-se disso caso algum dia suas viagens o levem até lá. O que acontece? Alguns jogadores acreditam que esses aventureiros que foram para essas terras eram os 3, que antes eram 4, né? Então é algo bem interessante, Eu já vi essa linha de texto, já joguei essa linha de texto no jogo, mas eu vou tentar encontrar algumas imagens aqui. Eu gostaria de ver exatamente o que o nosso personagem diz. Só um momento. Veja o que esse usuário do Reddit digitou a respeito da fronteira de Opalan. A fronteira de Opalan, o livro que enlouqueceu o padre na missão Abismo Olha de Volta, conta a história de 4 aventureiros, Joron e seus amigos da Era Imperial. Nosso PC, com bastante sabedoria e inteligência, tem perguntas, nosso PC é o nosso player, né, sobre o livro que havia nele e o que fez o padre enlouquecer. Quando ouvimos a classe de cada personagem no livro, todos soam extremamente familiares. Cada personagem compartilha uma classe com um dos 3, mas há um 4º personagem, o que compartilha a classe com Tol. É essa ligação que a gente encontra mais pra frente no jogo. Quando revivemos o próprio Tol, que é essa questão que eu vou trazer para vocês também, ele confirma as dúvidas do nosso personagem. Telume, Nivaren, Arbenos e Tol foram aventureiros juntos. Eles encontraram o Templo dos Adormecidos e, graças a um ritual, o mesmo que impedimos a Zerante fazer mais para frente no jogo, que é uma missão muito avançada no jogo, eles absorveram os poderes divinos dos 4 dos 5 adormecidos. Quando a gente vai completar essa missão do Templo dos Adormecidos, a gente vê que só resta um lá. Os adormecidos restantes ascendendo a divindade parcialmente. A ascensão à divindade significa abrir mão de todas as suas emoções e humanidade, e os 4 seres divinos não conseguiram se dar ao luxo de fazer isso, então eles permaneceram como seres físicos com os poderes leves de um deus. Tal queria criar um mundo perfeito, uma utopia onde os mortos e vivos se davam bem, um mundo onde morrer era apenas o próximo passo da existência depois de ser velho. Arbenos e Telume e Nivaren não gostaram nada disso, então o traíram, quebrando sua coroa e o enterrando fundo no deserto, junto com qualquer evidência de que os 4 eram um grupo antes. Os 3 nasceram, os Tolassianos juraram vingança contra os vivos e sua cruzada contra a carne começa. Acontecem os conclaves de bruxas, Arbenos se machuca selando a Dama da Noite, Telume se mantém discreto em Nivaren e permanece em seu templo. Eles começam a experimentar as consequências de não ascender totalmente a divindade, sendo levados à insanidade passo a passo. Então, nós devolvemos a coroa de Tol e ele está decepcionado com o que seus seguidores têm feito. Então ele toma a decisão de ascender totalmente a divindade e iniciar uma nova era. Os Tolassianos se levantam mais uma vez, mas agora são movidos benevolentemente por Tol. Desta vez, eles purificam o mal do Monte Orog e se tornam uma das principais religiões de Varaná. Esse finalzinho é mais teórico do que aconteceria mais pra frente no jogo, até porque o Tol disse que ele vai restabelecer esse equilíbrio que foi quebrado, né? A gente fala mais sobre Tol e os Tolassianos num vídeo anterior, vou até marcar pra vocês, mas a gente entende que os 3, eles fizeram uma lavagem, entre aspas, cerebral com alguns de seus seguidores. Eles eram humanos, traíram Tol, depois ascenderam como deuses, mas não deixaram seu corpo físico. Até mesmo Tol diz que poderes de um deus em um corpo humano não traz consequências boas. Então, nesse momento que Tol diz isso pra gente, ele ascende como deus, larga seu corpo físico e nos dá até uma bênção. Tol cita desse jeito aqui. Ele cita literalmente essa frase: eu não queria me tornar um ser eterno, nem queria perder minha personalidade, minha identidade e meu corpo físico, minhas falhas. No entanto, eu queria o poder divino. Nós 4 decidimos fazer o mesmo, tornando-nos semideuses, semi-homens, com consequências desastrosas. A mente humana é um vaso muito pequeno para conter tanto poder e conhecimento. Sinto vagamente a presença distante dos meus antigos companheiros. Veja que eles ainda estão ali no reino. 2 deles enlouqueceram e tentaram se destruir. Suas almas atormentadas por arrependimentos, a imortalidade de uma prisão cruel para eles. Eles me traíram, me temeram. Tenho pena deles. Então, essa é a origem, né, dos 3. Tem a história que a igreja conta pra gente e tem a história que o Tol conta pra gente, que é a história verdadeira. Então os 3 enlouqueceram porque não deixaram seu corpo físico.
ok? Então dissertem sobre isso aí, é o que eu tinha para mostrar. Vejam meu vídeo sobre Tol e os Tolacianos, é o primeiro vídeo que eu gravei. Depois, mais para frente, eu pretendo regravar aquele vídeo com mais detalhes, mas por enquanto é isso aí. Então obrigado, curtam, compartilhem e tamo junto.